participe dos estudos dirigidos, realizados pela Escola Iniciática Templo Illuminati. Acesse o link na descrição para saber mais. Há 2 versículos do Apocalipse de São João, que dizem o seguinte: E o 4º anjo derramou sua taça sobre o sol, e concedeu-lhe o poder de abrasar os homens pelo fogo. E os homens, então abrasados por um calor intenso, puseram-se a praguejar contra o nome de Deus. Isto é simplesmente uma alegoria pitagórica e cabalista. Pitágoras simbolizava a esfera de purificação no Sol. Sol este que ele localizava no centro do universo, tendo essa alegoria um duplo sentido. Primeiro, simbolicamente, o Sol físico representa a divindade suprema, o Sol espiritual central. Chegando a essa região, todas as almas se purificam de seus pecados e se unem para sempre com o seu espírito, depois de terem sofrido anteriormente em todas as esferas inferiores. Colocando a esfera do fogo no centro do universo, Pitágoras simplesmente insinuou o sistema heliocêntrico, que fazia parte dos mistérios, e era comunicado apenas no grau mais elevado de iniciação. São João dá à sua palavra um significado puramente cabalístico que nenhum padre, exceto aqueles que pertencem à escola neoplatônica, foi capaz de compreender. Ele sustenta que não apenas os homens, mas inclusive os demônios, após um período mais ou menos longo de punição, serão perdoados e finalmente reconduzidos ao céu. Na história da magia europeia, não podemos encontrar encantamentos mais eficientes do que na misteriosa solidão dos monastérios. Alberto Magno, o famoso bispo e feiticeiro de Ratisbona, jamais foi superado em sua arte. Roger Bacon era um monge. E Tomás de Aquino, um dos mais eminentes discípulos de Alberto. Tritêmios foi o mestre, amigo e confidente de Cornélio Agripa. E enquanto as confederações de teósofos se disseminaram amplamente pela Alemanha e lutaram durante anos pela aquisição de conhecimento esotérico, todo aquele que conseguisse se tornar o discípulo favorito de certos monges poderia ser rapidamente iniciado em todos os ramos importantes da sabedoria oculta. Tudo isso faz parte da história e não pode ser negado. A magia, em todos os seus aspectos, foi amplamente praticada pelo clero até a Reforma. E mesmo aquele que foi outrora chamado de pai da Reforma, o famoso John Heuchin, era cabalista e ocultista. Em seu insaciável propósito de estender o domínio da fé cega, os primitivos arquétipos da teologia cristã foram forçados a ser ocultados, na medida do possível, de suas verdadeiras fontes. Para esse efeito, eles queimaram ou destruíram todos os manuscritos originais sobre Cabalá, magia e ciências ocultas que lhes caíram nas mãos. Eles supunham, em sua ignorância, que os escritos mais perigosos dessa espécie tinham desaparecido com o último gnóstico. Mas um dia, eles descobrirão o seu engano. Outros documentos originais e, igualmente importantes, reapareceram, talvez, de maneira inesperada e quase miraculosa.
Existem estranhas tradições, em várias partes do Oriente, entre certos monges, e entre outros rabinos da Palestina, que passam suas vidas, comentando o Talmud. Eles dizem que nem todos os rolos e manuscritos, que conforme diz a história, teriam sido queimados por César, e pelo general árabe Omar, desapareceram como se acredita comumente. E a história que eles contam é a seguinte. Ao tempo da disputa pelo trono entre Cleópatra e o seu irmão Dionísio, em 51 a.C., existiam mais de 700 mil manuscritos, todos guarnecidos de madeira e de pergaminhos à prova de fogo. Uma grande porção dos manuscritos originais, que eram considerados os mais preciosos, e que não tinham duplicatas, foram guardados na casa de um dos bibliotecários. Como o fogo que consumiu o resto foi apenas resultado de um acidente, não se tomou nenhuma precaução nesse momento. Mas, várias horas se passaram entre o incêndio da frota, por ordem de César, e o instante em que os primeiros edifícios, situados nas proximidades do posto, foram queimados. Todos os bibliotecários, auxiliados por várias centenas de escravos, conseguiram salvar os rolos mais preciosos. Tão perfeita e sólida era a fabricação do pergaminho, que enquanto, em alguns rolos, as páginas internas e a guarnição de madeira foram reduzidas a cinzas, em outros, a guarnição do pergaminho permaneceu intacta. Esses detalhes foram todos escritos em grego, latim e em dialeto caldaico, por um escriba empregado no museu. A Enciclopédia Britânica, em seu artigo sobre a Biblioteca de Alexandria, diz: quando o templo de Serapis foi demolido, a valiosa biblioteca foi pilhada e destruída. E 20 anos depois, as prateleiras vazias suscitaram o arrependimento. Porém, o artigo não cita o destino posterior dos livros pilhados. A pesquisa moderna nunca desvelou tanto o segredo como agora. A adoração dos santos e anjos de hoje, em todos os aspectos, é idêntica à adoração dos deuses dos primeiros tempos. Só os nomes são diferentes. As mesmas imagens, que eram, outrora, consagradas a Júpiter e outros deuses, são agora consagradas à Virgem Maria e a outros santos. Todo o paganismo converteu-se e aplicou-se aos católicos romanos. Assim como uma boa porção do paganismo foi adotada também pelas religiões protestantes. A Igreja Católica Romana tem dois inimigos bem poderosos, que são a mitologia comparada e a filologia. A prova conclusiva é fornecida por muitos eruditos, e não cabe dúvida de que a Índia foi a essência não apenas da civilização, das artes e das ciências, mas também de todas as grandes religiões da antiguidade, assim como do judaísmo e, por consequência, do cristianismo. A Índia foi o berço da humanidade. E Moisés foi um habilidoso compilador das antigas tradições bramânicas. Jacques afirma ter traduzido todos os antigos manuscritos que teve a sorte de ver, com a permissão dos Brahmanes. Numa dessas traduções, encontramos passagens que nos revelam a indiscutível origem das chaves de São Pedro e o motivo da subsequente adoção do símbolo por suas santidades, os papas de Roma. Ele nos mostra, baseado na escritura traduzida, que significa Livro dos Espíritos, que séculos antes de nossa era, os iniciados do templo escolhiam um conselho superior, presidido pelo Brahmatma, que é o chefe supremo de todos esses iniciados.
Esse pontificado só podia ser exercido por um Brahmane que alcançasse a idade de 80 anos. Tal chefe era o único guardião da fórmula mística, resumo de toda a ciência, contida nas 3 misteriosas letras A, U, M, que significam criação, conservação e transformação. Somente ele podia expor o significado, na presença dos iniciados de grau superior. Dentre os iniciados, todo aquele que revelasse aos profanos uma única verdade, ou mesmo o menor dos segredos confiados a seu cuidado, era condenado à morte. E aquele que recebia a confidência, partilhava do mesmo destino. Existia uma palavra, ainda superior ao misterioso monossílabo, que tornava aquele que possuía a chave, igual ao próprio Brahman. Só o Brahmatma possuía esta chave, e a entregava ao seu sucessor, numa caixa fechada. Essa palavra desconhecida era gravada num triângulo de ouro e preservada num santuário do templo de Asgartha, cujas chaves apenas o Brahmatma possuía. Ele também portava, sobre a sua tiara, 2 chaves cruzadas, seguradas por 2 Brahmanes ajoelhados.